Bem-vindos ao segundo vídeo da série Mistérios Sem Solução. Continuamos explorando enigmas que assombram a humanidade há décadas ou séculos, desafiando investigadores, cientistas e curiosos. Apesar de avanços tecnológicos, esses casos permanecem abertos, alimentando teorias e debates. Hoje, mergulhamos em novos mistérios de diferentes épocas e lugares. Desaparecimentos coletivos, corpos não identificados, assassinos em série codificados, sequestros aéreos audaciosos e sumiços modernos de aviões. Se você curtiu o primeiro vídeo e quer mais conteúdos como esse, se inscreva no meu canal para não perder as próximas partes, ative o sininho para notificações e deixe o like agora para ajudar o algoritmo a espalhar esses enigmas. Vamos nessa jornada pelo desconhecido, onde fatos reais se misturam com especulações que vão te deixar intrigado. E se tiver teorias próprias, compartilhe nos comentários. Quem sabe não resolvemos um juntos. Agora vamos ao primeiro mistério. O primeiro mistério deste vídeo é o desaparecimento da colônia de Roanoke, um dos enigmas mais antigos e intrigantes da história americana, frequentemente chamado de a Colônia Perdida. Este caso remonta ao final do século XVI, durante a era das explorações europeias nas Américas, quando a Inglaterra tentava estabelecer uma presença permanente no Novo Mundo para competir com a Espanha. Em 1585, Sir Walter Raleigh, um aventureiro e favorito da rainha Elizabeth I, patrocinou a primeira tentativa de colonização na ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte. Cerca de 100 homens foram enviados sob o comando de Ralph Lane, mas enfrentaram fome, conflitos com povos indígenas locais como os algonquinos e secotãs, e condições hostis levando ao abandono em 1586, quando Sir Francis Drake passou pela área e os resgatou. Em 1587, Raleigh organizou uma segunda expedição, mais ambiciosa, com 117 colonos, incluindo mulheres e crianças, para criar uma colônia familiar e sustentável. O líder era John White, um artista e cartógrafo que documentou a viagem com aquarelas detalhadas de flora, fauna e nativos. Entre os colonos estava a filha de White, Eleanor Dare, e seu marido Ananias Dare. Em agosto de 1587, Eleanor deu à luz Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida nas Américas. Os colonos se estabeleceram na ilha de Roanoke, construindo casas, fortificações e plantações, mas logo enfrentaram escassez de suprimentos devido a atrasos na viagem e mau tempo. White retornou à Inglaterra em agosto de 1587 para buscar reforços, deixando instruções. Se os colonos precisassem se mover, deveriam deixar uma mensagem entalhada e, se sob ataque, adicionar uma cruz maltesa. Devido à Armada Espanhola em 1588 e outros atrasos, White só conseguiu voltar em 1590, chegando em 18 de agosto, aniversário de Virgínia. Ao desembarcar, encontrou a colônia completamente abandonada. Casas desmontadas, sem sinais de luta ou destruição, mas também sem corpos ou sepulturas. O único indício era a palavra Croatoan, entalhada em um poste de cerca, e Ciro, em uma árvore próxima, sem a cruz de perigo. Croatoan era o nome de uma ilha vizinha, atual Hatteras, e de uma tribo indígena aliada. White planejou ir até lá, mas uma tempestade forçou seu retorno à Inglaterra, e ele nunca mais voltou. Os 117 colonos, 90 homens, 17 mulheres e 11 crianças, sumiram sem rastro. A investigação inicial foi limitada pela época. Sem tecnologia forense, dependia de relatos orais e explorações subsequentes. Em 1607, a colônia de Jamestown foi fundada nearby, e seu líder, John Smith, questionou chefes indígenas como Powhatan, que alegou ter matado os colonos por se aliarem a inimigos, mas sem provas. Relatos de europeus com traços indígenas, ou falando inglês, circularam por séculos como os índios de olhos cinzentos entre os Lumbee, na Carolina do Norte. Em 1937, uma pedra com inscrição supostamente de Eleanor Dare foi encontrada, descrevendo fome, ataques e migração para o interior,
mas foi desmascarada como fraude em 1941 por análise química. Outras Dairy Stones surgiram, mas todas falsas. Teorias sobre o destino são variadas e evoluíram com evidências arqueológicas. A mais aceita é a assimilação indígena. Os colonos famintos se mudaram para Croatoan e se integraram aos nativos, apoiado por artefatos europeus encontrados em Hatteras nos anos 1990 pela Croatoan Archaeological Society. DNA de descendentes Lumbi mostra mistura europeia pré-1600 e um mapa de White de 1585, analisado em 2012 pelo British Museum com luz UV, revelou uma fortaleza oculta inland, sugerindo planos de realocação. Outra teoria é massacre, por espanhóis que procuravam a colônia em 1588, mas erraram a localização, ou por tribos hostis, embora sem ossos ou armas. Clima extremo, como a seca de 1587-1589, confirmada por anéis de árvores em estudos da NASA em 1998, poderia ter causado fome e dispersão. Ideias mais especulativas incluem canibalismo, sem evidências, abdução por piratas ou até portais sobrenaturais, popularizadas em ficção como American Horror Story Roanoke em 2016. Escavações modernas, como o First Colony Foundation desde 2005, encontraram cerâmica europeia misturada com indígena em Hatteras, e em 2020, usando GPR, radar de penetração no solo, detectaram estruturas subterrâneas. Em 2025, um estudo genético publicado na Nature analisou o DNA antigo de ossos indígenas da região, encontrando marcadores europeus consistentes com assimilação, mas não conclusivo. O National Park Service gerencia o site como Fort Raleigh National Historic Site, com reconstruções e museus. O impacto cultural é profundo. Inspirou lendas americanas sobre colônias perdidas, peças como The Lost Colony, de Paul Green, encenada anualmente desde 1937 em Roanoke Island, livros como A Kingdom Strange, de James Horn, e teorias conspiratórias em podcasts como Stuff You Should Know. Ele representa os perigos da colonização inicial, o choque cultural com nativos, estimados 1-2 milhões na costa leste, e os mistérios da história pré-documental. Por que Croatoan sem cruz? Por que desmontar as casas? Sem corpos ou artefatos definitivos, o enigma persiste, simbolizando como o passado pode engolir vidas inteiras. Imagine 117 pessoas evaporando. Isso define o terror do desconhecido. Agora, vamos a um mistério mais moderno e sombrio. O segundo mistério é o caso do Homem de Somerton, também conhecido como o caso Tamam Shud, um enigma de identidade e possível espionagem que ocorreu na Austrália em 1948 e permanece sem solução, apesar de avanços em DNA e forense. Este incidente aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, em um período de tensão da Guerra Fria, com a Austrália envolvida em projetos secretos como testes nucleares britânicos em Maralinga e vigilância contra espiões soviéticos. Em 1º de dezembro de 1948, às 6h30 da manhã, o corpo de um homem de cerca de 40-45 anos foi encontrado na praia de Somerton, em Adelaide, sul da Austrália, encostado em um muro de contenção, pernas cruzadas, como se estivesse relaxando. Ele vestia um terno elegante, camisa branca, gravata, sapatos polidos, mas sem chapéu, incomum na época. E todas as etiquetas de suas roupas haviam sido removidas deliberadamente. Não portava carteira, identificação ou itens pessoais, exceto cigarros, marca errada no maço, um pente, um bilhete de ônibus usado de Adelaide para Glenelg e um pedaço de papel rasgado de um livro, enrolado em um bolso secreto da calça, com as palavras Tamam Shud, persa para acabado ou terminado, do poema Rubaiyat de Omar Khayyam. A autópsia pelo patologista John Cleland revelou morte por envenenamento, provavelmente digitalis ou ouabain, toxinas cardíacas, mas sem vômito ou convulsões típicas, sugerindo administração sutil. Não havia ferimentos, cicatrizes ou marcas identificadoras, exceto uma panturrilha desenvolvida indicando atleta ou dançarino.
Dentes em bom estado, mas sem registros dentários correspondentes. O estômago continha uma refeição recente, pastel de carne, mas nenhum veneno detectável devido à decomposição. A polícia reconstruiu seus últimos movimentos. Chegou de trem a Adelaide em 30 de novembro, guardou uma mala na estação, contendo roupas sem etiquetas, uma escova de estêncil, take-in, pista falsa. Pegou o ônibus para Glenelg, mas nunca usou o bilhete de trem para Henley Beach. Seu corpo foi embalsamado em um molde de gesso feito para identificação. Meses depois, em julho de 1949, um homem encontrou uma edição rara do Rubaiyat, tradução de 1859, por Edward Fitzgerald, edição neozelandesa, jogada no banco traseiro de seu carro estacionado perto da praia, na noite anterior à descoberta do corpo. Dentro, o verso final estava rasgado combinando com o papel encontrado, e no verso havia um código indecifrável escrito à mão. 5 linhas de letras maiúsculas com a segunda riscada parecendo um criptograma: WRGOABABD, MLIAOI, WTBIMPANETP, MLIABOAIAQC, ITTMTSMSTGAB. Além disso, um número de telefone parcial, X3239, levava a Jessica Thompson, apelidada Jestin, uma enfermeira de 27 anos vivendo nearby. Quando mostrada o molde do corpo, ela quase desmaiou, mas negou conhecê-lo, dizendo que o Rubaiyat era de um ex-namorado, Alf Boxall, um oficial de inteligência. Boxall estava vivo e tinha uma cópia intacta com dedicatória de Jestin. Tamam Shud. Jessica morreu em 2007 sem revelar mais, e seu filho Robin, falecido em 2009, tinha orelhas e dentes semelhantes ao homem, sugerindo paternidade. Investigações envolveram a polícia de Adelaide, liderada pelo detetive Leonard Brown, e agências internacionais via Interpol, com fotos circuladas globalmente, mas sem identificação. Criptógrafos da Marinha Australiana e FBI tentaram decifrar o código, sugerindo acróstico ou cifra de livro baseada no Rubaiyat, mas sem sucesso. Em 1959, um inquérito concluiu morte por veneno desconhecido, possivelmente suicídio ou assassinato. Teorias incluem espionagem. A Austrália hospedava o projeto Romera para mísseis, e o homem poderia ser um espião soviético ou americano, envenenado em uma operação covert. Sua roupa europeia, possivelmente britânica ou russa, e falta de sotaque em relatos apoiam isso. Outra teoria é romance proibido. Jestin grávida de Robin em 1947, e o homem como pai rejeitado, suicidando-se com veneno. Ligação com Rabania, Iraque, onde edições semelhantes do Rubaiyat foram impressas para tropas. Ideias mais exóticas incluem conexão com OVNIs ou sociedades secretas, mas infundadas. Avanços modernos reacenderam o caso. Em 2022, o professor Derek Abbott, da Universidade de Adelaide, usou IA para analisar o código, sugerindo iniciais de carros ou cavalos de corrida, mas inconclusivo. Em julho de 2022, o corpo foi exumado do cemitério West Terrace para DNA, e em 2023, Abbott anunciou uma identificação possível. Carl Charles Webb, um engenheiro elétrico de Melbourne, nascido em 1905, desaparecido em 1948, com traços faciais e orelhas combinando via software. DNA confirmou em 2024, mas sem parentes vivos para match definitivo. No entanto, em 2025, um estudo independente na Forensic Science International questionou, notando discrepâncias em altura e cicatrizes, e ausência de veneno explicado. A polícia sul-australiana reabriu o inquérito em outubro de 2025, usando CRISPR para análise genética avançada. O impacto cultural é vasto. Inspirou livros como The Unknown Man, de Jerry Feltus, filmes como The Somerton Man, 2023, e séries como Unsolved Mysteries na Netflix. Ele simboliza a era da Guerra Fria, com identidades ocultas e mortes misteriosas. Por que remover etiquetas? O que significa o código? Sem causa de morte confirmada ou motivo, o enigma persiste, um lembrete de que alguns segredos vão para o túmulo.
Imagine encontrar um corpo sem passado. Isso é o cerne do mistério. Seguimos para outro assassino elusivo. O terceiro mistério é o assassino Zodiac, um serial killer que aterrorizou o norte da Califórnia entre 1968 e 1969, reivindicando até 37 vítimas, mas com apenas 5 confirmadas, e cuja identidade permanece desconhecida, apesar de décadas de investigações e avanços em criptografia e DNA. Este caso ocorreu durante o final dos anos 1960, uma era de turbulência social nos Estados Unidos com a Guerra do Vietnã, movimentos contraculturais e um aumento em crimes violentos, particularmente na área da Baía de São Francisco, conhecida por sua boêmia e experimentos sociais. O Zodiac se destacava por sua inteligência, uso de códigos e cartas taunting à imprensa, transformando seus crimes em um espetáculo midiático. Os ataques confirmados começaram em 20 de dezembro de 1968, quando David Faraday, 17, e Betty Lou Jensen, 16, foram baleados em um carro estacionado em um Lovers Lane em Benícia. Em 4 de julho de 1969, Michael Majot, 19, e Darlene Ferrin, 22, foram atacados similarmente em Vallejo. Majot sobreviveu e descreveu um homem branco, robusto, com lanterna e silenciador. Em 27 de setembro de 1969, Brian Hartnell, 20, e Cecelia Shepard, 22, foram esfaqueados no lago Berryessa. O assassino usava um capuz preto com um símbolo de círculo cruzado, seu Zodiac. Escreveu na porta do carro detalhes dos crimes anteriores e data. Shepard morreu. Hartnell sobreviveu. Em 11 de outubro de 1969, o taxista Paul Stein, 29, foi baleado em São Francisco, e o Zodiac enviou um pedaço de sua camisa sangrenta para provar. Ele reivindicou mais, como o assassinato de Sherry Joe Bates em 1966 em Riverside, mas contestado. O Zodiac enviou mais de 20 cartas ao San Francisco Chronicle, Vallejo Times Herald e polícia, assinadas com o símbolo zodiacal, detalhando crimes e ameaçando mais se não publicadas. Elas incluíam criptogramas. O 408 Symbol Cipher, resolvido em 1969 por um casal, revelando I like killing people because it is so much fun. O Z340, resolvido em 2020, por uma equipe internacional usando software, dizendo I hope you are having lots of fun in trying to catch me. E outros não decifrados como o ZT13, My Name Is, e Z32, coordenadas de bomba. Ele ameaçou explodir ônibus escolares e reivindicou 37 mortes, mas só 7 ataques linked com 5 fatais. A investigação envolveu múltiplas agências: Polícia de Vallejo, Detetive John Lynch, Napa County, Ken Narlow, São Francisco, Dave Toshi e Bill Armstrong, inspiradores de Dirty Harry. Milhares de dicas, incluindo impressões digitais parciais de Stein e esboços compostos baseados em testemunhas. Um em Berryessa, outro em SF. Suspeitos incluíam Arthur Lee Gallen, um professor condenado por molestação, com relógio Zodiac, códigos semelhantes e testemunhas. Revistado em 1972, mas sem match de caligrafia ou DNA. Outros, Lawrence Kane, ligado a Ferrin, Richard Gajkowski, jornalista com códigos, e Earl Van Best Jr., baseado em livro de 2014. Em 2021, o Case Breakers alegou Gary Francis Post, mas FBI desmentiu. DNA de selos das cartas foi extraído em 2002, mas parcial. Em 2025, um laboratório em Virgínia usou genealogia genética para traçar parentes distantes, mas sem identificação definitiva devido à contaminação. Teorias abundam. O Zodiac como veterano militar, conhecimento de códigos e armas. Influenciado por filmes como The Most Dangerous Game, citado em cartas, ou múltiplas pessoas. Conexões com o Unabomber ou outros killers mais infundadas. Ele parou de matar após 1969, possivelmente preso por outro crime, morto ou mudado. Impacto cultural é enorme. Inspirou filmes como Zodiac, 2007, de David Fincher com Jake Gyllenhaal. Livros como Zodiac, de Robert Graysmith, ex-cartunista do Chronicle.
séries como The Hunt for the Zodiac Killer e jogos como Cypher Hunts Online. Em 2025, o FBI mantém o caso aberto, com novos podcasts como Monster the Zodiac Killer, revivendo o interesse. O que torna sem solução é a astúcia. Máscaras, luvas, códigos. Sem DNA completo ou confissão, a identidade evade. Imagine um killer zombando da polícia por décadas. Isso é o Zodiac. Próximo, um roubo aéreo perfeito. O quarto mistério é o sequestro de D.B. Cooper, o único hijacking aéreo não resolvido na história da aviação americana, ocorrido em 1971, onde um homem roubou $200 mil e desapareceu após saltar de paraquedas, deixando um rastro de pistas, mas sem identidade confirmada. Este caso aconteceu durante uma onda de sequestros aéreos nos US e Iowa nos anos 1960 e 1970, antes de segurança rigorosa em aeroportos, com mais de 150 incidentes, muitos por resgate ou fuga para Cuba. Em 24 de novembro de 1971, véspera de Ação de Graças, um homem de meia-idade, terno escuro, óculos escuros e pasta, comprou uma passagem só de ida de Portland para Seattle, no voo Northwest Orient 305, um Boeing 727. Ele se identificou como Dan Cooper. Erro de imprensa virou D.B. Cooper. Pagou em dinheiro. A bordo com 35 passageiros e 6 tripulantes, entregou um bilhete à aeromoça Florence Schaffner. Tenho uma bomba na minha pasta. Mostrou fios e dinamite, depois confirmados reais, exigindo $200 mil em notas não marcadas, 4 paraquedas e reabastecimento em Seattle para voar ao México. Em Seattle, libertou passageiros, recebeu o resgate, 580 notas de U-20 serial numbers registrados, e decolou com a tripulação, ordenando rumo sul a 10 mil pés, velocidade baixa. Sobre o lago Merwin, Washington, abriu a escada traseira do 727, único avião civil com essa feature, e saltou na escuridão chuvosa, temperatura abaixo de zero, carregando o dinheiro em uma sacola. Buscas imediatas pelo FBI, Operação Norjack, envolveram 1.000 agentes, helicópteros, barcos e cães, cobrindo 28 milhas quadradas de floresta densa, mas nada encontrado. Em 1980, um menino achou $5.800 em notas deterioradas no rio Columbia, serial matching o resgate. Sugerindo o dinheiro flutuou rio abaixo. Investigação liderada pelo agente Ralph Himmelsbach durou décadas com mais de 1.000 suspeitos. Perfil: homem branco, 40 a 50 anos, 1,80 m, 77 kg, conhecimento de aviação, especificou flaps a 15 graus, sem turbulência, possivelmente militar, paraquedas pedidos eram civis e militares. Suspeitos incluem Richard McCoy Jr., preso por hijacking similar em 1972, mas preso durante buscas, Duane Weber, cuja viúva alegou confissão em 1995. L.D. Cooper, baseado em memórias de uma sobrinha em 2011, e Walter Hecka, em 2018, com áudios, mas contestado. Em 2007, o FBI divulgou esboços atualizados e notas. Em 2017, analisou uma gravata deixada no avião, encontrando partículas de titânio raro usado em aviões da Boeing nos 1960s, sugerindo emprego na indústria aeroespacial. Em 2021, o investigador Eric Ulis propôs Vince Peterson, um engenheiro falecido, baseado em patente de titânio e match facial via IA. Em 2025, um estudo do FBI com metagenômica em fevereiro analisou o DNA da gravata, traçando a Pensilvânia, mas sem nome. O caso fechou oficialmente em 2016 por falta de leads, mas reabre com novas tech. Teorias: Cooper morreu no salto. Terreno hostil sem equipamento de sobrevivência. Apoiado pela falta de notas circulando, FBI monitorou serials. Ou sobreviveu, vivendo anonimamente, talvez lavando dinheiro devagar. Conexões com CIA ou quadrinhos. Um personagem belga chamado Dan Cooper era paraquedista. Ideias conspiratórias incluem operação governamental para testar segurança aérea. Impacto: levou a detectores de metal em aeroportos em 1973, fim de hijackings fáceis.
Culturalmente, inspirou filmes como The Pursuit of D.B. Cooper, 1981, músicas de Todd Snider, festivais anuais em Ariel, Washington, e séries como Loki, na Marvel, referenciando. Em 2025, um documentário da HBO, The Mystery of D.B. Cooper, reviveu, com simulações de salto mostrando sobrevivência possível. Por que nunca pego? Planejamento meticuloso sem impressões úteis, 40 não identificadas no avião. Ele representa o crime perfeito, um homem comum virando lenda. Imagine saltar com fortuna na noite. Isso é D.B. Cooper. Último mistério à frente. O último mistério é o desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines, um dos maiores enigmas da aviação moderna, onde um Boeing 777, com 239 pessoas, sumiu em 2014, sem explicação conclusiva, apesar da maior busca marítima da história. Este caso ocorreu em 8 de março de 2014, durante uma era de aviação avançada com GPS e radares, mas expôs falhas em rastreamento sobre oceanos. O voo partiu de Kuala Lumpur, Malásia, para Pequim, China, às 0041, com 227 passageiros, majority chineses incluindo artistas e engenheiros da Freescale Semiconductor, e 12 tripulantes malaios. O capitão Zahari Ahmad Shah, 53, tinha 18.000 horas de voo. O copiloto Farik Abdul Hamid, 27, era novato em 777. O avião era um 777-200ER, registro 9M-MRO, com manutenção recente. A 0 a 1:19, após handover para controle vietnamita, o piloto disse: "Good night, Malaysian 370. Então, silêncio. Transponder desligado a 0121, a CARS, sistema de dados, cessou. Radar militar malaio detectou virada oeste sobre o Estreito de Malacca a 0215, voando baixo para evitar detecção. Satélite Inmarsat captou handshakes por 7 horas, indicando voo sul sobre o Oceano Índico, até combustível acabar por volta das 08:19, sem sinal de socorro. Buscas iniciais focaram no Mar do Sul da China, mas dados Inmarsat redirecionaram para o Índico Sul, área remota. Operação multinacional, Austrália, China, EUA, cobriu 120.000 km com navios, aviões e subs, custando 200 milhões de reais. Em 2015 e 2017, destroços confirmados, Flaperon em Reunião, partes em Moçambique e Tanzânia, driftaram por correntes, consistentes com crash no Índico. Nenhum corpo ou caixa preta encontrado. Investigação pelo Malaysian Ministry of Transport, relatório final 2018, concluiu desvio deliberado, mas sem motivo. Teorias focam no capitão. Simulações de voo em seu computador mostravam rota similar, deletada, recuperada pelo FBI, e relatos de problemas pessoais, separação, apoio ao oposicionista Anwar Ibrahim, preso horas antes. Outra, hipóxia por despressurização, como Hélios 522, mas virada sugere ação humana. Sequestro por passageiros, 2 iranianos com passaportes falsos mais asylum seekers. Ou cyberataque russo, chinês por tecnologia da Freescale. Ideias selvagens incluem abdução alienígena ou base em Diego Garcia. Em 2023, o jornalista Florence Deschangi, em The Disappearing Act, alegou abate acidental por militares EUA durante exercício encoberto. Em 2025, um estudo da Universidade de Cardiff usou sinais WSPR radioamador para traçar rota precisa, sugerindo crash a 36 95 degrees. Malásia reconsiderou buscas em março de 2025 com Ocean Infinity, usando drones submarinos. O impacto é global. Levou a novas regras ICAO para rastreamento a cada 15 minutos. Implementado 2021, e apps como Flight Radar 24 ganharam popularidade. Famílias processaram a Malaysia Airlines por negligência, ganhando compensações. Culturalmente, inspirou docs como MH370, The Plane That Disappeared, na Netflix, 2023. Livros como The Vanishing of Flight MH370, de Richard Quest, e teorias em Reddit, sub com 100k membros. Em 2025, uma conferência em Kuala Lumpur discutiu IA para análise de destroços. Por que sem solução? Área de busca vasta.
7 milhões km 2 possível. Profundidade oceânica, 4,7 km. E possível desintegração. Sem caixas pretas, o porquê evade. Representa vulnerabilidades modernas. Um avião some em era conectada. Pense nisso na próxima viagem aérea. Isso é MH370. Encerramos mais um vídeo de Mistérios sem Solução. Esses casos nos lembram que, mesmo no mundo moderno, enigmas persistem, testando nossos limites de compreensão. O que achou desses novos mistérios? Qual te deixou mais inquieto? Conte nos comentários e sugira temas para os próximos. Se curtiu, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, dê like e compartilhe com amigos que amam um bom enigma. Obrigado por assistir. E até o terceiro vídeo. Fique curioso.